Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pro Livros e Fuxicos, onde eu tenho a minha coluna Fuxicando sobre Chiquilites e que eu tô realizando o desafio Fuxicando sobre Chiquilites. Esse mês, no desafio, eu cumpri o item Ler um Chiquilite que tenha um casal na capa, e pra cumprir esse item eu li o livro Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. Eu escolhi ler esse livro esse mês por causa do filme que acabou de ser lançado. Em primeiro lugar, eu acho que muitas pessoas vão se perguntar: ué, mas Simplesmente Acontece um Chiquilite? Pra quem acompanha a minha coluna lá no Livros e Fuxicos, eu comecei a fazer uma série de postagens indicando, então, alguns livros para cada tópico do desafio. E aí eu coloquei esse livro lá e eu já coloquei uma nota fazendo essa explicação. Eu sei que ele não parece um chiquilite aí muito típico, porque a gente tá mais acostumado a pensar em chiquilite como comédias românticas bem engraçadas e tal, tipo, Sophie Kinsella é extremamente característica dos chiquilites, e a gente costuma pensar neles, então, como livros semelhantes a esses. Acontece que tem livros que fogem um pouco dessa classificação típica, assim, né, serem totalmente engraçados e tal, e que ainda assim fazem parte dos chiquilites. Os livros da Emily Giffin, por exemplo, são considerados chiquilites e tem vários deles lá que de engraçado não tem nada. Os próprios livros da Cecília Ahern, se você pensar em PS Eu Te Amo, ele é totalmente triste, mas ele é considerado um chiquilite. E isso não sou simplesmente eu falando. Eu fui pesquisar, então, alguns sites que não estão em português, blogs americanos e tal, que também fazem resenhas, e eu encontrei, por exemplo, blogs que são só de chiquilites e que tem a Cecília Ahern lá no meio. Inclusive, eu vi lá o Rainbow's End, que é o Simplesmente Acontece. Enfim, eu acho que o que caracteriza bastante Simplesmente Acontece como um chiquilite é a própria perspectiva da história pela Rose. Os acontecimentos da vida dela são tipicamente acontecimentos da vida de uma mulher. E é isso que define um chiquilite, então, essa abordagem do universo feminino. E, enfim, foi esse o livro que eu li. Ele vai contar a história do Alex e da Rose, que são amigos desde crianças. E quando o Alex tem seus 17 anos, se eu não me engano, a família dele tem que se mudar da Irlanda, que é onde eles moram, pra Boston. E aí os dois ficam desesperados, porque essa mudança vai ser abrupta pra eles, vai ter um impacto muito grande na amizade deles. E a partir disso, então, esse impacto realmente acontece de diversas formas possíveis. Não tem como eu explicar mais da história sem soltar algum spoiler. Eu, quando fui começar a ler o livro, era tudo o que eu sabia sobre a história e eu acabei me surpreendendo com ela desde o início. Desde o início, então, você já tem fatos que, por exemplo, eu não esperava, e isso tudo foi dando um tom muito diferente para a história do que eu imaginava. Ela não vai ficar simplesmente, eles são amigos, mas tem aí alguma coisa a mais entre eles, será que eles vão ficar juntos ou não? A história vai muito mais além do que isso. E o que é muito interessante é que ela é narrada totalmente por e-mails, por cartas, por bilhetes, e você vai acompanhando todos os acontecimentos assim. Ao mesmo tempo em que o livro foi completamente divertido em várias passagens, então ele tem sim várias passagens que são muito engraçadas, ele tem um tom reflexivo que eu achei excelente, que deu então esse tom completamente diferente para ele. O livro, em muitos aspectos, ele acabou me lembrando Um Dia, do David Nichols. É claro que as estruturas dos dois são totalmente diferentes e tal, mas é que eu acho que os dois livros são muito vida. Os dois mostram demais o que é uma vida. Os dois livros mostram como tem acontecimentos que estão além da sua vontade, além das suas decisões, e como às vezes as suas decisões elas se baseiam não só no que você quer, mas no que você precisa fazer. Como muitas vezes você faz uma escolha sem, na verdade, ter uma escolha para fazer. Pra ir de acordo, talvez, com o que você acredita e tal, você acaba só tendo uma escolha, uma opção. E então eu acho que é incrível como o livro tem isso, como ele vai mostrar então vários acontecimentos, como ele é cheio como ele é cheio daquele pensamento e se. E foi o mesmo comentário que eu fiz sobre Um Dia, que ele também é cheio dos e se. E se aquela coisa tivesse sido diferente? E se eu tivesse feito aquilo? Que desdobramentos poderiam ter tido a partir daquilo? E eu acho que isso me encantou demais aqui no Simplesmente Acontece, da mesma maneira que também me encantou muito em Um Dia, do David Nichols. Com relação ao filme, eu adorei, eu achei um filme super gostoso de assistir,
Foi uma diversão, então, bem gostosa, só que ele deixou bastante a desejar como adaptação. É claro que, como aqui o livro ele abrange um período de tempo muito extenso, tem muita coisa que acontece, eu já esperava que muitas das coisas daqui fossem ficar de fora no filme, que eles fossem alterar, fazer de um jeito diferente. Só que eu acho que algumas mudanças acabaram impactando na essência do livro. Tinha mudança ali, principalmente com relação ao final, não que o final seja diferente, mas a maneira como ele se dá é diferente. E eu acho que isso mudou totalmente a essência do livro aqui. E perdeu principalmente por conta de um apelo dos filmes. Eu acho que se o filme tivesse sido bem fiel a como esse livro termina, ele teria uma aceitação muito menor do que da maneira como foi. E não tem como eu explicar muito aqui, senão eu vou dar spoilers, mas o que eu posso dizer é isso. Eu acho que se baseou mesmo na questão da aceitação, a maneira de como os atores que estão lá, eles agradam muito mais o público do que como poderia ter sido. É o máximo que eu consigo dizer, eu acho que quem assistiu talvez consiga me entender. Como eu falei, foi um filme que eu gostei sim, só que ele pegou um livro que tem aí uma mensagem que vai muito mais além e transformou num filme fofo, numa comédia romântica que não tem diferencial. Não é um filme que, sei lá, me marcou e que vai ganhar algum destaque com relação às outras comédias românticas. É só mais uma comédia romântica e o livro não é só mais um chick-lit. Ele tem, então, toda uma carga que eu acho que se perdeu no filme. Ainda assim, é um entretenimento bem gostoso que eu recomendo, principalmente pra quem gosta do gênero. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês leram esse mês, o que estão achando do desafio, enfim. Beijos a todos, até o próximo vídeo.